Salve, salve, quadrinheiro! E houve um tempo, houve um dia como nenhum outro, o dia em que os maiores heróis da Terra não eram tão grandes assim. Quadrinheiro, hoje tem Vingadores aqui no canal e nós vamos resenhar Vingadores Volume 1 por Geoff Johns, Confiança Mundial, mas esse assunto só depois da vinheta. Então, quadrinheiro, hoje todo mundo sabe muito bem do que se trata os Vingadores. Os Vingadores nada mais é do que a maior equipe super-heróica do universo Marvel. Os cinemas e tudo mais, Robert Downey Jr., os filmes do MCU conseguiram pavimentar e colocar os Vingadores como talvez a principal equipe no imaginário dos fãs. Mas teve uma época, não tão muito distante, que não era assim. E se você é quadrinheiro raiz, primeiramente, assine o canal, curta, comente, compartilhe. Mas se você é quadrinheiro raiz, você com certeza vai lembrar desse tempo. Antes de eu me delongar sobre Vingadores, do Geoff Johns, todo mundo sabe aí, todo mundo vê, por exemplo, aqui, as equipes de Vingadores nos quadrinhos de hoje pegam muito carona no que é apresentado dentro do universo compartilhado cinematográfico da Marvel. Mas houve uma época, se você jogar, por exemplo, 10 anos atrás, que quando você falava Vingadores, ao invés de lembrar de Robert Downey Jr., você lembrava de um outro rosto. Você lembrava de Brian Michael Bendis, que foi quem conseguiu, antes mesmo dos filmes serem alçados ao sucesso, foi quem conseguiu pegar os Vingadores e pela primeira vez em 60 anos de publicação, deixá-los relevantes. Por que eu digo isso? Olha só, vamos pegar aqui as primeiras publicações dos Vingadores, mais uma vez recorrendo à coleção clássica Marvel. Você vai ver aqui o Gigante, que é o Hank Pym, o Homem-Formiga, a Vespa, olha o visualzinho aqui da Vespa, todo temichura. Você vai ver o Homem de Ferro, essa armadura muito legal com rebite, né, soltando. O Capitão América, o Thor e o Rick Jones aqui de gaiato. Assim eram os maiores heróis da Terra. Ah, cadê Capitã Marvel? Cadê o Hulk, Doutor Estranho? Olha, o Hulk até participou, mas essa coisa de cinema, esqueçam isso aqui durante essa época, esqueçam isso durante os anos 70, esqueçam isso durante os anos 80. Nos anos 80, inclusive, a equipe era mais murcha ainda, porque nós tínhamos de famoso aqui, por exemplo, nessa saga dos Vingadores, que por sinal é uma publicação muito boa, tá? Muito boa mesmo, mas olha só os nomes envolvidos. O mais famoso era com certeza o Capitão América. Você tinha Star Fox, o irmão do Thanos, o Harry Styles, né, que aparece aí no filme dos Eternos. Você tinha o Hércules, ou seja, o semideus, o deus presente, nem era o Thor, era um Thor da segunda divisão, era Hércules, o príncipe do poder. Esses epítetos da Marvel eu acho muito legal. Você tinha o Cavaleiro Negro, né, vai aparecer aí no filme do Blade, não sei como tá a situação. E você tinha a Capitã Marvel, que não era a Carol Danvers, é a primeira Capitã Marvel, né, a Monica Rambeau, e também das caras aí no MCU. E assim era a equipe dos heróis mais poderosos da Terra. Enquanto eles estavam aqui, né, galgando, tentando galgar os espaços, os X-Men, por exemplo, sempre foi uma equipe muito mais popular e nessa mesma época estava arrebentando em vendas. Por que eu trouxe o X-Men? Lembra o que eu falei dos Bendis? Pois é, no comecinho dos anos 2000, o Bendis veio para o título dos Vingadores e reformulou totalmente a equipe, botando nomes como Wolverine e Homem-Aranha, né, os principais campeões de venda da Marvel na época, finalmente entraram para os Vingadores, dando sim agora para a equipe uma cara de série A. E aí o Bendis fez Motim, Guerra Civil, Invasão Secreta, todos esses arcos que deixaram os Vingadores com a moral lá em cima, mas antes de tudo isso acontecer, ainda com essa carinha de time série B, quem inaugurou o novo século com o time dos Vingadores foi ele, meus amigos, Geoff Johns, isso mesmo, o principal nome criativo da DC, também dedicou um pouquinho do seu tempo para trabalhar com até então os maiores heróis da Terra. E é esse resgate histórico, bem merecido, que a Panini, parabéns pela Panini por essa atitude louvável de trazer isso aqui, está publicando aí em 2 volumes, com um sendo publicado agora e outro já em pré-venda.
Então, meus amigos, meus queridos quadrinheiros, meus queridos, feito todo esse preâmbulo, o que se trata essa edição aqui? Bom, vamos lá. Assim como os Vingadores, eles não eram uma equipe muito bem estruturada, no sentido de não ter nomes tão... Pô, tu vai ler uma equipe com um cara chamado Homem-Formiga? Pô, não. Mas, assim como os Vingadores tinham essa fama de sair B, as ameaças que os Vingadores enfrentavam até então, tirando um Ultron, tirando um Kang, eram umas ameaças assim, não era um Doutor Destino, né, do Quarteto Fantástico, não era um Magneto que inverteu os polos positivos e negativos da Terra, não, era um vilão tipo assim, um Atuma, né, o Atuma, o vilão do Namor, que queria dar uma surra no Namor, era esse tipo de coisa que os Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, iam resolver. Nós temos sim histórias clássicas antigas dos Vingadores, como por exemplo a Guerra Kree-Skrull, que bota dois dos maiores impérios galácticos da Terra em choque, os Vingadores no centro dessa questão. Nós temos também, por exemplo, a saga de Korvac, que é uma história muito boa dos Vingadores, mas a verdade é que a moçada na época não dava a menor bola para essas coisas. Então aqui, durante muito tempo, nós vamos ver os Vingadores realmente efetuando trabalhos dignos dos maiores heróis da Terra. Em confiança mundial, você vê as principais capitais do mundo sumindo, sendo sugadas dentro de um vórtice, deixando apenas um grande vazio. Então, por exemplo, Washington vai para o saco, Brasília vai para o saco, Berlim vai para o saco. Todas as principais capitais, as principais cidades importantes vão embora, somem do mapa. E com essas principais cidades sumindo, as suas autoridades também, governadores, líderes, presidentes, acabam, por exemplo, Washington, onde mora o presidente dos Estados Unidos, que até então é o principal líder da Terra, some. A ONU, desesperada, convoca os Vingadores e confia, pela primeira vez da história, o título, o poder de controlar o mundo na mão dos Vingadores. A ONU acha que os Vingadores é a melhor instituição que sobrou da Terra para controlar este bravo mundo novo. É nesse desafio aqui que Geoff Johns deixa os maiores heróis da Terra. Ou seja, para quem gosta dessa pegada política com ação, acaba sendo uma puta sacada, uma ótima história dos Vingadores aí que a Panini está trazendo pra gente, perdão. E assim, vários plots que acabam sendo terminados pelo Bendis, lá por exemplo em Vingadores A Queda, como é o caso do Valete de Copas. Pessoal, quando eu falei que era o time Série B, é porque tem esses heróis que a gente quase nunca ouviu falar. É o caso do Valete de Copas, que, se você já leu, por exemplo, A Queda dos Vingadores, sabe que ele é o responsável pela explosão da mansão. Esse tema de ter um personagem assim, com um poder de destruição muito grande, que poderia causar algo grande, alguma tragédia, já é tratado aqui. Aqui o Geoff Johns já deixa as pontas soltas para os futuros criadores, como Bendis, por exemplo, já ir costurando os dramas que são referência nas HQs até hoje. A questão do Scott Lang se sentindo por baixo, por ser apenas o segundo Homem-Formiga, como se ser o primeiro, como se fosse o primeiro já for algo grande demais. Então, tudo isso mesmo, toda esse DNA essencial que deixou Vingadores importantes, relevantes no mundo de hoje, eu ousaria dizer que tem o seu início aqui. Além dessa aventurazinha com os Vingadores, que por sinal traz de volta um grupo de vilões que, como falei, se enquadra ali naquele nível de ameaça que ninguém liga muito, mas que aqui ganha relevância, que é o grupo do Zodíaco. Eles estão por trás disso tudo, acaba colocando em xeque, acaba dando aquele tomzinho de ameaça iminente. Além da história principal, esse volume traz também alguns tie-ins focados no Visão, que nessa época estava perdendo seus sentidos humanos, vamos dizer assim, e acaba tendo a sua origem revisitada. Tem também o quebra-pau muito bom entre Thor e Homem de Ferro. Vale dizer aqui que uma coisa para quem é um estudioso da Marvel, você consegue se guiar pela linha cronológica através dos uniformes e dos status quo. Aqui o Homem de Ferro, por exemplo, está com uma armadura pré
estrenes. Então fica legal assim da coleção montar uma linha do tempo. E aqui é aquela fase que o Thor acaba sendo pela primeira vez o pai supremo de Asgard, né, ficando longe da equipe. Por fim, se os Vingadores hoje parecem um time muito bem coeso, nessa época aqui os seus membros não se davam totalmente bem. Fica aqui por conta da emergência, os Vingadores, tipo assim, existem membros honorários dos Vingadores que acabaram sendo convocados aqui, e eles acabam tretando para ver entre eles qual é o melhor. Então aqui tem ação, tem política, tem porrada de ego e tem gente fantasiada, escrito aí por um dos maiores nomes da DC na Marvel, ou seja, não tem como dar errado. No quadrinhômetro, Vingadores por Geoff Johns acaba ganhando um singelo 4. Eu espero que com o volume 2 isso aqui chegue ao patamar máximo, que é o volume 5, tá legal? A Salvat até publicou um arcozinho lá dos Vingadores, no Monte Rushmore contra o Caveira Vermelha, também do Geoff Johns, que acaba sendo um pouquinho melhor do que isso aqui, tá bom? Curiosidades, isso aqui, além de ser escrito por Geoff Johns, também traz Ivan Reis. Então a dupla que fez Aquaman, que o Leno Conceição até resenhou aqui no canal, também participa daqui. E o escritor do Capitão América, que criou o Capitão Falcão e tudo mais, o Rick Remender, aparece aqui como desenhista. Olha só que coisa. Então é isso, pessoal. Acho que esse bate-papo aqui já tá muito bom. Obrigado. Eu quero saber as considerações de vocês. O que vocês acharam da confiança mundial de Vingadores? Deixe seu comentário e até a próxima.